Né? Eu acho que Hugo Chávez está fazendo coisas que os outros não querem que só eram feitos, mas também, por exemplo, nós tivemos muitos problemas na Europa e tem problemas em Ásia. Agora temos, não quero falar sobre isso porque não tem nada a ver com o meio ambiente, mas o problema do terrorismo é um problema muito grave, porque tem os Estados que não querem contribuir, não querem aderir às ideias dos outros. E eu sei, o problema do Amazônia é muito grande. E um amigo meu até escreveu um doutorado que foi defendido a Genebra, no Instituto. Mas, em fundo, a ONU não tem força obrigatória para impedir que um presidente de um país faz uma coisa errada. Quer dizer, eu estou rezando que finalmente, por exemplo, tivemos um programa que foi adotado em 2000 na Assembleia Geral, que se chama Cúpula do 2000, ok? Millennium Summit, em inglês. Lá, eles queriam realmente erradicar, um exemplo bom para você, erradicar no ano 2015 toda a pobreza e a fome vai quebrar menos de 50%. Foi o presidente, que tem uma mulher bonita que está passeando todo o tempo. Estou falando do Carla Bruni, e seu marido se chama Nicolas Sarkozy, presidente francês. Ele tinha a culot, como dizem em francês, a gana para dizer, uma vez ele tinha todo o direito. Estamos no meado deste período de 15 anos, 2015. Foi o final de 2007 que ele falou. Se os governos não querem cambiar sua política, vocês não vão nunca cumprir a 2015 que vocês queriam que seja feito em 2000. Veja só. Quer dizer que ele já percebeu a má vontade dos governos. Estamos falando sobre o desenvolvimento. Entende? Quer dizer, o desenvolvimento é a mesma coisa com o meio ambiente. O problema é os governos que estão com má vontade, politicamente falando. Alô. Tem mais uma pergunta. Vou passar mais uma e depois, se o pessoal lá do fundo quiser fazer, daí fecha as 3. Depois podem mandar para o meu e-mail que eu encaminho para o professor. Professor, boa tarde. Meu nome é Gilberto, sou aluno da Faculdade de Processo. O senhor disse há pouco que é difícil admitir que um país que tenha pena de morte tivesse a presidência do Comissariado de Direitos Humanos. Eu estou o caso da Líbia, do Cadáver. Nós temos, porém, o caso dos Estados Unidos da América, que tem pena de morte nos estados e hoje tem Guantánamo, que é uma chaga. Nós podemos considerar assim. Qual a posição da ONU? Como é que a ONU lida quando encontra uma situação dessa? Você fala do Guantánamo ou geral, do pena de morte? Não, eu falo especificamente do caso de Guantánamo e da pena de morte também, porque quando quem está desrespeitando tem muita força, como é que a ONU lida para ou submeter ou pelo menos trabalhar com essa situação? Ok, vou falar. Eu penso que tem pouco experiência no problema de Guantánamo, porque foi 3 vezes convidado nos Estados Unidos falando sobre Guantánamo, mas não falando sobre como que era o Bush. Por isso talvez está também na lista preta, não sei ainda. Mas quero sempre que eu vou fazer o imprint do dedo como prisioneiro. Eu escrevi um artigo sobre, fiz uma palestra sobre a contribuição da ONU dos direitos dos prisioneiros de Guantánamo. Todos os relatores especiais, desde o início,
eu estou falando de novembro de 2001, quando Bush passou o estúpido military order militar, dizendo que todo mundo pode ser julgado. Posso falar? Ok. Eu pensei que ela queria me cortar. Mas a ONU está completamente contra a política de Bush. Até, posso falar, nós temos um relator especial sobre o terrorismo, mas respeitando, combater o terrorismo, mas respeitando os direitos dos criminosos, entre aspas. E esse rapaz, um finlandês, Martin Scheiner, pediu aos Estados Unidos e outros relatores especiais de tortura pediram a visitar Guantánamo, mas foi negado. Também a Cruz Vermelha foi lá. E eles falaram o governo falou para o Guantánamo, as peritos que queriam indagar sobre Guantánamo, que eles nunca poderiam falar em privado com estes prisioneiros. Podemos falar em privado e nós não vamos, porque nós temos esse procedimento que foi adotado. Se os Estados Unidos vão violar esse procedimento, não vamos. E quando eu penso pena de morte, quando você olha artigo 6, parágrafo 2 e 3 do primeiro pacto dos serviços políticos, está marcado, em princípio, pena de morte é ilegal. Sobretudo, parágrafo 2, não pode ser dado às gestantes, mulheres grávidas e crianças menores de 18 anos. Mas, efetivamente, no prisioneiro San Quentin, em Califórnia, você veja várias vezes crianças, adultos, garotos de 15, 16 anos que foram condenados à pena à morte. E com a pena à morte nos Estados Unidos tem um grande problema, mas graças a Deus agora está científica está tão avançado, eles podem até ver com uma coisa de DNA. E finalmente, quando eu estava nos Estados Unidos, li um artigo, um rapaz passou 27 anos na prisão, com pena de morte, mas estava sempre na rua, quer dizer, na banda da morte, mas não foi executado. E finalmente, através de um procedimento de DNA, eles descobriram que ele não era o culpado. E depois de 27 anos, isso não acontece na Europa, só nos Estados Unidos pode falar. E o que passou? O governo ofereceu para ele, para cada ano na prisão, $50 mil. Quer dizer que ele poderia ser facilmente milionário. Mas este rapaz, que agora tem quase 50 anos, ele tem um orgulho muito grande. Eu acho bom, ele não quis aceitar a oferta dos Estados Unidos, que ele achou que era um surto. Mas, efetivamente, a ONU tem um relatório de 5 a 5 anos sobre a pena de morte. Nós temos, naturalmente, olha só, quem não olha os Jogos Olímpicos em Beijing, olha só o que aconteceu. Toda liberdade. Mas eu vi, por exemplo, Human Rights Watch e Amnesty International, são grandes organizações não governamentais dos Estados Unidos, que são muito críticas do China. E vocês sabem, China e os Estados Unidos têm o número maior de pena de morte, de execuções. Por isso, efetivamente, mais uma vez, a gente fala que a política não pode interferir com os direitos humanos, mas mesmo assim vocês sabem que é difícil.